Boa tarde a todos. É um prazer enorme estar aqui com vocês. É uma pena que a gente não pode ver cada um, cumprimentar cada um, mas a gente tem que fazer essa abstração que tem muitos nos olhando e esperando para conversar com a gente. Para mim é uma satisfação enorme a gente estar realizando o nosso simpósio. Quero agradecer a Nara e a comissão por ter organizado essa atividade tão interessante. E agradecer também o convite de coordenar essa mesa com meus amigos e com esse assunto tão interessante que a gente vai ter agora. Então, nós vamos para a segunda atividade, que é essa mesa sobre do bebê ao idoso. 2 pontos, tudo começa em casa. Vejam como é estimulante esse título e quantas coisas a gente pode imaginar antes de ouvi-los. O que vai acontecer? Participarão, eu estou coordenando essa mesa, sou a Marlene Araújo, da SPPA, e estão participando conosco a Ingeborg Bornholz, da SPPA, o Celso Alperin, da SPPA, não, SPDA, e o SBP de PA. Alfredo Cataldo Neto, da SPPA também. Então, nós vamos seguir a ordem do desenvolvimento. Eu vou dar a palavra para cada um e depois a gente abre para discussão. Tá? Mas, então, nós vamos agora, por ordem, Inga, tu que vai falar. Boa tarde a todos, é uma alegria estar aqui. Agradeço a diretoria da SPPA pelo convite, através da diretora Nara Caron e sua comissão. Fiquei muito contente e honrada com esse convite. Boa tarde a todos, colegas da mesa, todos visitantes, todos participantes do simpósio. Para pensarmos o bebê, primeiramente temos que lembrar que todos o vivemos, todos. E o título da mesa, tudo começa e termina em casa. As experiências emocionais do bebê que fomos estão profundamente albergadas dentro de nós, das nossas mentes. Infãs se compõe de in mais fãs, que é aquele que não fala, o bebê. Estamos falando dessa criança, então, antes da fala. Suas primitivas inscrições e experiências antes da palavra estão guardadas, e do seu grau de elaboração germinam potenciais de saúde ou de patologias. Consideremos também que nossa primeira casa foi o ventre materno. Naquela primeira casa, ventre, ambiente, tudo era atendido e suprido. Os ritmos corporais maternos, como os cardíacos, respiratórios, acompanhavam-nos dia e noite. Nos últimos meses e semanas antes do nascimento, o corpo do bebê cresce, né, lá dentro e se depara com paredes, com limites. Sutis sinais de um habitat. A mãe, por sua vez, pode desenvolver em si capacidades de sintonia e empatia com seu hóspede e ambos se preparam juntos para o trabalho de parto. O bebê, com sua sensopercepção, tende a identificá-la, procurá-la após o nascimento. A cheira reconhece seus ritmos, voz, seus movimentos. Dela, ele começa a se alimentar. Constroem juntos, mãe e bebê, uma íntima e intensa comunicação. E ali se sedimentam alicerces humanos e potenciais de desenvolvimento. A mãe inclui o pai na sua mente, né? E, se possível, ele também é fonte de proteção
da própria mãe nesse período inicial. A psicologia, a psicanálise, a pediatria, a biologia, a pedagogia e por aí vamos, tantas áreas afim, voltam-se ao estudo e observação desse período perinatal. O bebê carrega em si registros da época e da cultura onde nasce. Sua constituição, com marcas das memórias de gerações e gerações, sua concepção, gestação, nascimento e, finalmente, seu desenvolvimento somatopsíquico são focos dessas várias áreas. A minha breve abordagem aqui, como não vamos entrar em coisas teóricas que não cabem, mas assim, tenho, né, comigo, principalmente para essa mesa, então, os estudos da Esther Bick, de observação de bebê, e contribuições naturais de Bion, de Meltzer, Tustin, mas eu abordo aqui principalmente através, sendo condutor o Winnicott. Se imaginarmos a passagem de tempo da vida como uma linha que inicia na concepção, continuando pelo ciclo vital até o idoso no seu final natural, o indivíduo com condições boas, médias, comuns, suficientes, como dizia Winnicott, com predomínio de saúde física e mental, o desenho se aproximaria de uma curva em elevação. Quero destacar esse início do bebê. Teria um movimento ascendente importante. Talvez apresentaria alguma turbulência, isso o Celso vai apresentar na adolescência, e possivelmente um término mais suave. Pretendo enfocar o bebê em 2 pontos, a partir de 2 abordagens centrais: sua dependência e sua vulnerabilidade. Do desenvolvimento do embrião ao feto, ao bebê, ou ainda nesse período perinatal, pré-natal ao pós-natal, o desenvolvimento dele é extraordinário. Continua acentuado nos anos seguintes. Aquele bebê específico e sua tendência individual seguem se manifestando na soma do constitucional com os cuidados ambientais que recebe. Lá, isso aqui. Bom, quando o ponto quando ele é concebido até o final do estágio de bebê, já estaria em um ano bem distante desse ponto, do ponto de vista do desenvolvimento. No entanto, esse desenvolvimento é inversamente proporcional à sua vulnerabilidade e dependência. Quanto menor o ser humano, tanto maior sua dependência e vulnerabilidade. Ele levou em torno de 1 ano para sustentar-se um pouco em postura ereta, iniciar locomoção própria, ou algum rudimento de linguagem falada. Todavia, ele segue distante da condição mínima para prover a sua sobrevivência. 1 ano. As funções corporais, assim como as elaborações imaginativas, desenvolvem-se muito no bebê e ocorrem na intimidade e mutualidade da relação com o ambiente, com Winnicott, mãe ambiente.
Ele parte como dependente absoluto dessa fonte nutritiva, tanto objetiva quanto subjetivamente. Depois do nascimento, a fonte está no ambiente, ou simplesmente na mãe, que ele inicialmente discrimina muito pouco de si. Pela ordem natural das coisas, a mãe biológica tende a ser a especialista nos cuidados do bebê. Se possível, quando eu reli, eu vi que muitas vezes minhas formulações talvez cheguem perto de um ideal. O médio já tange o ideal, não sei, mas embora muitas variáveis possíveis, a data de nascimento do bebê, sabemos, não coincide redondamente com a data do nascimento psíquico. Nesses primórdios, mãe ambiente é capaz de adaptar-se à dependência do seu bebê. Tende a constituir um ambiente que segue o modelo inicial, o modelo intrauterino, quando ela desenvolve o que Winnicott chamou de preocupação materna primária. A natural dedicação e atenção ao bebê, ainda com escassas diferenças de tempo, de espaço, ela constrói filtros aos estímulos externos. Também nos primeiros dias e semanas, ela tende à absoluta absorção nesses cuidados. Porém, também tende e se espera que possa emergir depois. A intensa troca entre mãe e bebê, nesse período, tende a repetir como era troca de substâncias intrauterinas. São duas mentes, interdependentes e assimétricas. A do bebê em delicada construção. A da mãe com suficiente maturidade, capaz de identificar-se com essas experiências primárias, dar-lhe sentido, transformar, atendê-las. Processos primários e secundários se revezam na mãe capaz de sonhar as necessidades de dependência e de vulnerabilidade do seu bebê. Sua mente pensante transforma e gera significados. Constroem-se ritmos de atendimento, cada vez mais claros e organizadores em um grande trabalho emocional da dupla afetivo e efetivo. Ocorre um grande trabalho nesse primeiro ano de vida. Simultaneamente, o bebê, com seu equipamento sensorial, inaugura noções da localização de partes do seu corpo, de ter membranas próprias, para além das fusões. Aos poucos e de forma rudimentar, desenvolvem-se noções, estados de duas unidades. Se no início, no nascimento, a sensação era de unidade, a tendência de construir isso no atendimento, aos poucos o bebê se capacita a noções iniciais incipientes de duas unidades. Bebê e mãe, com experiências emocionais do primeiro de continuar, então, a existir, a ser. Como ensaios de música, a dupla atravessa inúmeras vezes desafinamentos. Repete, ensaia, até evoluir para harmonias suficientes. Surgem coesões e emergências graduais de um self próprio do bebê. Estados não integrados
podem evoluir para a integração. Em trabalho anterior com Adriana Pires e Ana Wolff, nos referimos a esses movimentos de duplas como compassos, descompassos e passos. Ajustes e sintonias desenvolvem-se gradualmente. Seu oposto, o não compasso, a consequente submissão ao invasivo, seja de um ou do outro da dupla, cobra um alto preço de patologia potencial para o bebê. Das formas mais brandas, as mais social, tendências ao isolamento ou extremas como do autismo, retenções do desenvolvimento e assim por diante. Compassos, descompassos e passos formam uma conquista laboriosa e sofisticada, porém muito simples ao mesmo tempo, quando predominam boas condições de saúde e capacidades continentes de reviver e condições potenciais do bebê. E então a mãe se torna capaz de atendê-lo com calma, atenção e cuidados. Pode fluir a comunicação de inconsciente para inconsciente, todo esse exercício é inconsciente. A predominância de satisfações e gratificações mútuas e recíprocas alavancam o desenvolvimento do bebê, a criança, a pessoa na qual se transforma. A conquista própria do bebê, sua capacidade de comunicação crescente, do pré ao verbal, a condição materna de sair da linha de frente e retornar para as demais funções da sua vida, constroem sempre mais o espaço entre mãe e bebê, self-objeto, os espaços potenciais. E esses vão, então, alavancar o símbolo, o simbolismo e a criatividade. Para finalizar, assim como o bebê cria a mãe, e essa permite-lhe a ilusão de fazê-lo, sentimos-nos gratificados com as conquistas da vida e superação de períodos desafiadores. Por exemplo, como esse atual, no qual, inseridos em uma pandemia, vivemos privações dos contatos pele a pele. Também revivemos experiências de vulnerabilidade, de ameaças e dependências. Precisamos elaborar os desejos de sermos dependentes, sermos cuidados. Antigas experiências emocionais de quando de fato éramos dependentes se reeditam. Podemos conectá-las a outras nas quais contamos com o que há de mais precioso para o bebê e para o ser humano, que são as presenças. Presenças com escutas, com atenções recebidas. Seus registros permitem-nos reencontrar fontes de nutrição e também de esperança. A longa infância, dependência e vulnerabilidade levou-nos à condição de desenvolvermos nossa mente. O protótipo de realização do encontro com o outro, como aqui agora, no simpósio com colegas e ideias, mutualidades e reciprocidades, ajudam-nos a atender e acalmar o bebê dentro de nós mesmos. Muito obrigada. Tem uma imagem. Pode ser? Por favor. Grayson?
Sim, estou colocando. Tá. São duas imagens para ilustrar. Do Gustav Klimt, né? Essa mulher cheia de bebês, eu diria, e aqui mais da vida toda, o bebê aqui no centro, todo o suporte, as relações dele e o que nos espera depois. Muito obrigada. Bom. Muito obrigada. Foi muito bonito o que tu escreveste, o que tu disseste. Então, e essa calma que tu falas é muito significativa, já que estamos falando de bebê, né? E continente para o bebê. Então, por isso que eu fiz questão que tu mostrasses aí a tua tela, né? As duas imagens, porque significam justamente isso. Eu não te apresentei, vou te apresentar agora, porque eu acho que quem não te conhece tem que te conhecer e outros que te ouviram pela primeira vez agora também vão saber quem é. A Ingeborg é psicóloga, membro efetivo da SPPA, psicanalista da IPA, com funções didatas e título de psicanalista de crianças e adolescentes. A Aine também é uma das nossas estudiosas de bebê, inclusive tem coordenação de grupos de formação para observação de bebê, e, como vocês bem viram, tem toda essa facilidade de transmitir com muita clareza que a gente entende o que ela está dizendo. Muito obrigada. Dando continuidade, nós vamos agora passar para o nosso colega, o Celso Alperin, que é analista de data da Sociedade Brasileira de Psicanálise de Porto Alegre. Então, com a palavra, por favor. Muito obrigado, Marlene. Eu queria saudar os companheiros da mesa, a Ingeborg, Cataldo, Marlene, agradecer. E agradecer muito o convite, estar aqui para a Nara Caron, para a Leia Lubianca Torma, e toda a comissão organizadora. Realmente um prazer e uma honra estar aqui entre tantos, né, mesmo que a gente não veja. Bom, é incrível, assim, a Ingeborg estava falando e vão se encaixar muito, eu acho, que nós estamos pensando, mesmas referências, assim. Porque eu também estava pensando, puxa, nesses tempos tão sombrios, assim, né, como estávamos falando, que nós estávamos passando, o que eu podia trazer que trouxesse a vitalidade da psicanálise? O que eu podia falar que trouxesse esse nosso trabalho clínico com a esperança, que para se contrapor a tudo isso que nós estamos vivendo e também que a gente é bombardeado. Então eu pensei, e que pudesse relacionar, claro, o bebê e o adolescente, né? Então eu fiquei pensando assim, talvez a gente poder compreender, e aí está muito próximo que a Ingeborg falou, como é que se relaciona a nossa imaginação, o nosso sentimento, aquilo que eu crio, aquilo que eu fantasio, como é que se relaciona com a realidade, tanto no bebê como no adulto, de forma a vitalidade da vida, de forma a vitalidade estar sempre presente, tanto na vida como no tratamento, sem precisar desconhecer a realidade. É importante a gente entender assim, que se a fantasia se junta com a realidade, a energia da fantasia vem da pulsão, vem da psicossexualidade. É isso que nos impulsiona. Sem querer também falar em teoria, só para dar uma base para a gente falar aqui, né? O Freud, quando nos fala lá da formação do aparelho psíquico, ele vai falar da vivência de satisfação e na incapacidade de reviver essa satisfação numa vivência, uma das possibilidades que o bebê tem é alucinar. Alucinar algo que traga satisfação, que é a satisfação alucinatória do desejo. Só que aquilo que se imagina nem sempre dá conta, porque, por exemplo, se a criança está com fome, como ele diz, a fantasia, a imaginação pode sustentar um período, e depois não sustenta mais. O que faz com que o bebê tenha que recorrer, então, vai buscar na realidade, que é sempre o propósito do aparelho psíquico, é produzir algo na realidade que lhe traga a satisfação. E aí eu acho que se aproxima muito com o que a Ingeborg estava falando, a visão que o Winnicott tem desse encontro. Como é que se dá a fantasia, o encontro
entre a fantasia, aquilo que eu crio, aquilo que eu imagino, e a realidade. Aí Born citou a famosa ilusão, que para o Winnicott ele tem uma sacada, digamos assim, uma percepção, que ele diz assim, olha, a gente pode ver de duas formas esse processo. Talvez a forma mais próxima, como o Freud falou, que vendo de fora, tu vê um bebê que imagina algo que vá saciar e vê uma mãe que, de alguma forma, percebe aquilo e apresenta aquilo. Então, ele vai falar do desejo, da fome, do seio, e o seio que se apresenta. Quem vê de fora vê como se fosse uma coincidência no sentido assim, que a mãe, ou por identificação, aí tem vários termos que a gente pode ver, de alguma forma são dois fenômenos que acontecem. Um é o bebê imaginando algo que ele precisa e a outra é a mãe apresentando. O que o Winnicott faz, ele pensa, tá, mas do ponto de vista do bebê, se a gente se coloca do ponto de vista do bebê, o que acontece? Ele imagina algo, ele deseja algo e já imagina, porque o Winnicott, de alguma forma, ele condensa a vivência de satisfação do Freud. Então, ele imagina, deseja, imagina, só que isso que ele imagina aparece, ele encontra. Então, o que acontece? O que ele encontra é o que ele imaginou, ele encontra. Para ele, esses dois fenômenos são uma coisa só. Então, o que ele diria assim, não, se a gente se colocar no lugar do bebê e depois sair, parece que o bebê teve uma ilusão que ele que criou aquela realidade que ele encontrou, porque ela se materializa. E isso é super importante, essa questão da ilusão, porque no momento em que eu crio realidade, né, que tem esse estado de onipotência, eu crio o mundo, eu sou fundador do mundo, eu vou fazer parte do mundo. Eu não vou me submeter ao mundo. Eu e o mundo são uma coisa só. Bom, claro que essa questão, vamos supor assim, da ilusão, claro que isso que eu vou falar agora é mais ou menos não existe isso, é só uma forma de me expressar. Nessa ilusão, nós temos uma predominância da fantasia sobre a realidade. A fantasia onipotente, está tudo dentro de mim, eu fantasio. Ocorre que, com o tempo, a realidade começa a se fazer cada vez mais presente. Não tanto que diminua a fantasia, mas a realidade vai se colocando. Então, só como uma forma de me expressar, a gente poderia dizer assim, que nesse momento de ilusão, em que a fantasia predomina, nós temos 90% da fantasia e 10% de realidade. A fantasia vai indo, então, daqui a pouco tem 70% de fantasia e 30% de realidade. E tem um momento mágico que é importante, que é quando mais ou menos se relaciona, a gente poderia dizer assim, 50% de fantasia e 50% de realidade. É um momento em que já não há uma predominância nem de fantasia nem de realidade, a gente não pode dizer que é fantasia nem que não é fantasia, a gente não pode dizer que é realidade nem que não é realidade. Esse momento mágico, então, onde há essa presença das duas instâncias, o Winnicott vai chamar de transicionalidade. E aí que ele vai colocar vai falar no objeto transicional, uma depois no brincar, na cultura, na arte, no esporte, sei lá. A importância desse crescimento, vamos supor assim, desse desenvolvimento da realidade, que também, com o passar do tempo, a realidade vai predominando sempre sobre a fantasia, acaba por criar a exterioridade. A exterioridade é quando já a realidade predomina sobre a fantasia onipotente. Agora, eu queria chamar muita atenção para a questão da ilusão, porque se não houver a ilusão, e aí o Borg estava falando nisso, não vai se desenvolver a transicionalidade, não vai se criar uma realidade em que eu sou autor. É na transicionalidade que parte da ilusão, eu vou fazer parte dela, eu vou fazer parte da exterioridade, porque nunca a realidade vai destruir totalmente a imaginação, a não ser em situações traumáticas, etc. E isso me faz ter uma conexão com o mundo, eu faço parte do mundo, eu sou do mundo.
É diferente de me relacionar com um mundo onde eu tenho que me submeter a uma realidade externa. Bom, tudo isso, o que tem a ver com a adolescência? Né? Que seria assim. Ocorre na adolescência, nós falamos muito sempre, né? Ocorre uma série de transformações biológicas, enfim, hormonais, emocionais, fisiológicas, etc. Como há uma mudança muito grande na adolescência, é preciso uma nova adaptação à realidade. Nós estávamos falando da ilusão, uma conexão com a realidade, agora precisa, como muda tudo, uma nova adaptação. Só que nós temos um adolescente, então, que percorreu um caminho de estruturação do aparelho psíquico. E essa estrutura passa por relações objetais intensas, né? Eu estava falando assim, da formação dessas relações, são relações muito intensas que se criaram na infância com uma série de significados. E também coisa assim, não é fácil a pessoa se desfazer disso, porque de alguma forma, se essas relações primitivas deram amparo, deram proteção, o adolescente, por essas novas necessidades, ele precisa de outras coisas. Ele vai querer a liberdade, ele quer o reconhecimento dos seus pares, é outro processo. Só que como é que vai fazer? Porque ele tem todas essas relações objetais muito fortes, pode não ser visto, mas ele estão presentes dentro dele, relações objetais sempre onipotentes, porque faz parte da fantasia. E também tem toda uma estrutura psíquica que se formou com muitos aspectos que ficaram dissociados, que não puderam ser integrados, ficaram reprimidos, ficaram fixados, e que, de alguma forma, essas novas necessidades façam com que tudo isso precise ser repassado. Então, como fazer para lidar com essa questão de lidar com essa intensidade do aparelho psíquico já estruturado, dessas relações objetais? Nós precisamos de alguma coisa que também seja muito intensa. Nós precisamos de uma outra intensidade para lidar com uma intensidade. E eu acho que, assim, talvez dos fenômenos, digamos assim, que pode lidar com isso, que pode trazer essa instabilidade de forma que pode desestabilizar o equilíbrio que teve até então, é uma nova ilusão. Uma nova ilusão já na adolescência, em que traga novamente uma reintegração, vamos supor, dos novos desejos, das novas fantasias com a realidade. E quando a gente fala em ilusão na adolescência, isso nos remete diretamente ao quê? Como um exemplo, não estou dizendo que é só isso, mas as primeiras grandes paixões da adolescência. É na paixão da adolescência em que se refaz aquele vínculo que talvez a gente possa, que aí estava falando lá do bebê com a mãe, aquela intensidade, aquela plenitude, aquela vivência em que não é dois, é um só, é uma coisa só. Essa intensidade da paixão vai permitir, talvez, lidar com as intensidades de uma estrutura estabelecida. E isso é muito importante porque vai permitir, talvez, ressignificar muitas questões, mas talvez mais importante até do que a ilusão, ainda que seja difícil pensar alguma coisa mais importante que a ilusão, porque eu acho que é ela que mexe, assim. Mas ela vai permitir, vai dar uma nova possibilidade de novas saídas da ilusão. E aí é importante, vai ter o adolescente a possibilidade de encontrar novos caminhos para a transicionalidade. E muitas coisas que não puderam ser percorridas na infância, talvez tenham uma nova oportunidade. Não só de percorrer a transicionalidade com interesses, como também de criar, de uma outra forma, a realidade externa em que ele se torne mais cúmplice, em que ele faça parte do mundo, que se sinta integrado no mundo, no ambiente, no meio ambiente, inclusive, enfim, mas que ele não se sinta submetido.
trouxe mais alguma coisinha depois para discutir sobre a ilusão, mas eu acho que eu vou ficar com isso assim bem claro com esse tema, e aí depois no debate a gente traria mais alguns elementos. Obrigado. Obrigada, Celso. Ótimo, muito claro também, e seguir uma linha da Enya, né? E agora nós vamos passar para o Cataldo, nosso colega. Cataldo, então, é o professor, doutor Cataldo Neto, é psiquiatra, psicanalista, professor titular de psiquiatria da Escola de Medicina da PUC. Então, vamos ter o prazer de ouvi-lo agora. Boa tarde a todos, boa tarde aos colegas aqui, muito obrigado, Nara Caron, comissão organizadora. Estou muito feliz, muito contente de estar aqui com vocês e vamos conversar um pouquinho sobre essas questões quanto ao idoso, né? Eu trouxe uma apresentação aqui, ao meu cacuete de professor, e vou passar para vocês aqui. Vamos ver. Estão me vendo bem aí? Sim. 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 Tudo bem. Então, do bebê ao idoso, tudo começa e termina em casa. Reparem que esse terminar em casa que é a parte mais difícil. Enquanto eu escutava aqui os colegas, a Ing, o Celso Alperin, eu fiquei pensando que a grande ilusão no idoso é a sua imortalidade, né? É uma fantasia que nós vamos continuar vivos eternamente. Imortal, só o Freud, né? Eu brinco com os colegas, ou Freud ou Grêmio. O resto, fora isso, ninguém é imortal, né? Esta é a casa do Freud, né? Ele era um bebê especial que ganhou um quarto, o único que teve um quarto. Eu não sei qual dos quartos aqui era o do Freud. Essa casa está preservada, existe até hoje, e é um belo local para a gente visitar, né? Então, muito cedo, o bebê Freud foi tratado diferentemente por sua inteligência, sua capacidade, e a partir daí fez todo um desenvolvimento muito importante para todos nós, né? Bom, terapeutas e pacientes estão em algum momento desse ciclo vital. A psicanálise, até pelos trabalhos iniciais do Freud, tentou delimitar a sua área de atuação até por volta dos 50 anos, nos trabalhos de Freud. Claro que, na época, a expectativa de vida também era de 50, 55. Hoje, uma expectativa de vida é muito maior, até no Brasil, com todas as dificuldades, a expectativa de vida é em torno de 70 anos. Então, nós temos gradativamente mais pacientes idosos que precisam receber os nossos cuidados psicanalíticos. Mas, se a gente for ver, por exemplo, os programas de psicanálise, é muito difícil nós falarmos em envelhecimento e dos pacientes, porque envolve necessariamente o envelhecimento também nosso, né? Isso aqui é a estrada da vida, né? Aqui a gente nasceu, né? O bebê, andamos muito, tem um vale aqui bem perigoso, que é a adolescência, que o Alperin falou, e depois nós vamos, né? Só que vai chegar um momento, por mais alto que a gente chegue, que nós vamos começar a descer essa estrada da vida e vamos ter que abrir mão de coisas que nós conquistamos, e abrir mão é sempre uma coisa difícil. Reparem, não sei se dá para ver bem, se essa imagem aqui não sobrepõe, dá para ver os dois gráficos claramente? Vou botar isso aqui.
O de 2040 não muito. Ah, eu botei agora no meio, agora ficou claro. Isso aqui era o Brasil em 2010, pessoal. Já não era mais a famosa pirâmide, nós estudamos lá, pirâmide etária. Isso aqui é há 10 anos atrás. Reparem como será em 2040. Em 2040, nós vamos ter muito mais pessoas de 40 a 65 anos, 70 anos, talvez quase 70, do que crianças e adolescentes. O contingente de idoso é cada vez maior e vai crescer cada vez mais. Por quê? Porque a medicina avançou, ela trata muita coisa, ainda não conseguimos a vacina do Covid, mas está perto, né? A gente morre muito menos de infecções e cada vez se tem menos filhos, né? A gaúcha, por exemplo, a mulher gaúcha tem 1,7 filhos. Isso que tem mulheres com 8 e 9, e muitas mulheres que não têm nenhum. Então, nós temos cada vez menos criança, cada vez mais idosos, cada vez mais cachorro e cada vez mais gato. A última estatística que eu vi foi muito interessante. 42 milhões de criança e 52 milhões de cachorro. Então, reparem essa diferença. Bom, vamos adiante. Envelhecer nos tempos atuais não está na moda. Envelhecer é uma coisa fora de moda. Nos tempos modernos, a gente não... O pensar em envelhecer e morrer, ele é um assunto evitado. Não sei se vocês repararam, mas como encurtou os velórios. Mas não só por causa do Covid. Muito antes. Outro dia eu tive que sair numa desabalada correria, porque o velório de uma pessoa próxima era de 2 horas. Então está cada vez mais curto. E já temos até velórios online. A DSM-5, que é a classificação psiquiátrica, agora taxou que depois de 6 meses de luto é luto patológico. Ou seja, a pessoa tem que resolver logo, senão ela vai já receber um antidepressivo, né? Frases do tipo, tem que sair, partir para outra, fila anda, tu tá nessa ainda. Isso a gente ouve muito nos adolescentes, nos adultos e pouco nos idosos. Né? Bom, o grande problema no tratamento psicanalítico e terapêutico de pessoas idosas é o terapeuta, não é o idoso. Quando o paciente fala, Plotkin, psicanalista, de suas maiores perdas, nenhum terapeuta fica contratransferencialmente imune. As dificuldades no terapeuta são o maior entrave no tratamento do idoso. Isso faz com que os idosos sejam encaminhados, vamos dizer, entre aspas, gentilmente, porque muitas vezes o próprio terapeuta não quer entrar em contato com essa situação. Aqui nós temos um psicanalista argentino que traz um troço muito interessante, que a dificuldade principal é nos deparar com o não pensado. O que é o não pensado? A ilusão do terapeuta imortal, que não envelhece e não morre um pouco a cada dia. O não pensado, que precisa ser mantido negado, é o envelhecimento e a morte. Eu trouxe aqui, a título mais de ilustração, nós temos um programa de mestrado, doutorado na PUC, que trabalha com envelhecimento, e eu sou um dos professores. Então, algumas pesquisas, por exemplo, nas nossas amostras, nós encontramos 11% de idosos deprimidos, que precisam de suporte, não só de medicação, precisam de suporte terapêutico, alguém que os escute, que tenha tempo para sentar com eles, conversar. 9% de ansiosos. Não vou mostrar tudo, que vai ficar muito longo. E
tivemos um índice bem perigoso de 15% de idosos com risco de suicídio. E todo mundo sabe que idoso não tenta o suicídio, ele se mata, né? Porque ele faz de uma forma muito agressiva. E essa talvez seja uma das realidades sociais mais tristes que nós temos, que é a agressão dentro das casas dos idosos. De 1 hora em 1 hora e meia, em Porto Alegre, antes do Covid, nós tínhamos um registro na delegacia do idoso de agressões realizadas dentro de casa. A maioria das vítimas são mulheres e os agressores, homens. Esse aqui é o nosso famoso Divana. Nosso não, o do Freud. Então, os estudos da psicanálise geriátrica, ou da psicanálise que trata do envelhecimento, estão cada vez mais focados no envelhecimento dos dois lados. Não só do paciente, mas o envelhecimento também nesse que senta nessa outra poltrona. O Freud, no final da vida, dizia o seguinte: detesto meu maxilar mecânico, porque a luta com o aparelho me consome tanta energia preciosa, mas prefiro a ele a maxilar nenhum. Você sabe que o Freud teve que tirar o maxilar em função do câncer, né? Ainda prefiro a existência à extinção. Talvez os deuses sejam gentis conosco, tornando a vida mais desagradável à medida que envelhecemos. Por fim, a morte nos parece menos intolerável do que os fardos que carregamos. Um título de reflexão aqui para nós. Nós vamos pular algumas coisas por causa do tempo. Esse aqui é um depoimento do Pontalí, ó, no livro A Margem dos Dias. Ele foi um psicanalista que envelheceu. A psicanálise nos permite, com uma razoável saúde, trabalhar por longo período. Às vezes, diz o Pontalí, quando me encontro numa fase especialmente favorável, com mais de 90 anos, tenho a forte sensação de que estou na flor da idade, que meu prazer de viver nunca foi tão vivo, e me deixo levar pela ilusão de que novas possibilidades estão abertas. Um sentimento que não está em contradição com a percepção tão difícil de aceitar quanto de recusar, de que o tempo que me resta é infelizmente contado. Mas nós temos ventos a favor, e senão também nós vamos trazer só as dificuldades, vamos ver as coisas boas de tratar pacientes idosos e nós, à medida que envelhecermos, poder continuar trabalhando. Esta é a última oportunidade para ser feliz. Então, os pacientes não perdem muito tempo com churumelas, usando uma expressão nossa, Galdéria aqui. Eles vão direto ao ponto, porque eles não sabem muitas vezes se vão poder voltar na sessão seguinte. Então, a coisa é mais direta. As pressões exercidas pelas mudanças nessa etapa do envelhecer, além de trazerem o paciente à terapia, também induzem uma nova dinâmica e um senso de urgência no tratamento, facilitando a aliança terapêutica em busca dos objetivos. Eu gostei muito de uma definição do Canciper. Acaba a procrastinação quando o paciente é idoso, porque não dá tempo, a não ser que ele esteja numa negação maciça, e caberá, então, ao terapeuta lembrar, né? Então, esses são os ventos a favor. Uma outra questão muito presente é a culpa de pacientes que se sentem obrigados a seguir o tratamento com um terapeuta que, por vezes, está doente. A culpa de abandoná-lo, esse é o sentimento. E cada vez mais temos recebido pacientes que são encaminhados, que perderam o seu analista anterior, ou que o analista adoeceu,
e todo um sentimento, né, que precisa ser elaborado. Entra aí a grande poupança que nós precisamos fazer para viver bem como idoso, que é a poupança afetiva. Muito mais importante do que o dinheiro, muito mais importante do que o poder, é a poupança afetiva. Diz Aquino Dawes, quando o mundo externo de uma pessoa se empobrece, é vital que seu mundo interno se enriqueça e se aprofunde. É importante ajudar a pessoa a adquirir confiança em sua própria capacidade de conservar em si mesmo seu passado, tanto doloroso como feliz. E nós temos aqui um retorno à posição dependente. Assim como o bebê, e a Inga explicou bem, faz todo esse processo, lá no final nós temos que fazer o caminho da volta. Nós temos que ter capacidade de depender para sobreviver mais tempo, às vezes com questões que vão surgindo. Então, as relações afetivas são fundamentais para a manutenção da nossa saúde mental, nosso trabalho, nossa satisfação. Então, o profissional, ele pode estar vulnerável ao seu próprio narcisismo quando o paciente velho, à sua frente, evoca preocupações pessoais. É como se o paciente estivesse nos dizendo, olha aqui, ó, presta atenção, amanhã é a tua vez. A Cristina Amendoeira é uma psicanalista do Rio, a gente já trouxe ela à PUC algumas vezes, a gente faz um trabalho, ela tem umas coisas muito interessantes. Ela traz a questão assim, quando é que nós temos que parar o adeus ao consultório, ao adeus ao divã? É um processo difícil, é um luto e que tem que ser muito bem trabalhado. Agora, nós temos também poder falar sobre isso. Isso é um assunto que não se fala, como a morte. Então, para não passar do horário, concluindo, um dia nós não seremos mais capazes de tratar pacientes. Tomara que seja daqui a 100 anos. Acho que não vai ser. Para mim, pelo menos. Participar de um simpósio de psicanálise, lembrar dos nossos amores, fazer qualquer outra coisa. Esse fato que cedo ou tarde sucumbiremos à idade avançada e à morte é o âmago da verdade que existe por trás dessas fantasias e afetos contratransferenciais estranhos que fazem com que evitemos os pacientes idosos. Com racionalizações. Está muito velho, que ele sabe só uma medicação. O residente me contou que, o meu supervisionando, na final da consulta, ele disse, bom, então o senhor volta mês que vem? E aí o paciente disse, doutor, eu não posso voltar semana que vem? Aí disse, claro. Não, mês que vem, né? Seria a proposta inicial. Aqui estão as referências. E aqui o nosso programa do mestrado, doutorado. Nós temos muito orgulho. Nós estamos com o conceito 7 da CAPES e o nosso trabalho lá na PUC. Muito obrigado e estou à disposição para a gente discutir. Deixa eu tirar o compartilhamento. Tirei. Muito obrigada. Gente, o que eu mais sinto falta nessa coisa online é os aplausos. Os aplausos que agora seriam dados aos nossos colegas que brilhantemente nos fizeram esse percurso aí com muita clareza, muita vivacidade. E o que eu posso dizer, né, é que vamos cuidar muito das nossas crianças e das nossas famílias para que a gente possa ter muito afeto e muito reconhecimento, porque se a gente tiver criança que possa se desenvolver com famílias, e trabalharem com suas famílias, desenvolver os seus afetos,
nós poderemos chegar na velhice com laços afetivos, né? E para isso a gente tem que desenvolver um trabalho muito importante, não só de tratamento na hora da doença, como de prevenção, com os adolescentes, com as crianças, com as escolas. Muito obrigada, foi ótimo. Eu agora quero passar a palavra para os participantes, mas dizer assim, quem quiser falar, dá um aceno com a mão e vai falar. E eu vou juntar 2 ou 3 pessoas. O que vocês acham? Vocês, para poder dar tempo, né? Então, vocês façam perguntas pequenas e por duração mínima, para que a gente possa conversar bastante. Então, Maria Lucrécia, Marisa Dalpisol e Mara Ritter. Boa noite. Não sei se Boa noite. Boa noite. Boa noite. Olha, é um grande prazer estar aqui. Eu quero, em primeiro lugar, agradecer vamos dizer, durante as exposições, tanto da Inge, quanto do Celso, quanto do Cataldo, a abertura que a Marlene fez, tem efeitos terapêuticos sobre os jornalistas que estão ouvindo, viram? Porque nós precisamos, como diz a Marlene, né, de aplausos, mas nós precisamos de conforto, de um pouco de colo nesse momento, e eu acho que as nossas instituições estão tomando providências para isso. E eu queria falar para parabenizá-los e para dizer que realmente o processo de envelhecimento não é fácil, né, Cataldo? Mas o fato de nós termos estes vínculos institucionais, falando no macrocosmos, os vínculos de amizade que nós sabemos cultivar, felizmente nós somos privilegiados nisso, e os vínculos familiares nos sustentam, né? E como disse também a Inge e a Marlene, e também o Celso, foi tão didático, nós temos que ter um alicerce importante, um alicerce bom, que é aquela primitiva relação da mãe com seu bebê, e a mãe também poder estar sustentada por um companheiro, né, que a ajude a exercer essa maternidade. E eu gostaria só de fazer uma pergunta. Assim como a ilusão vem se, vamos dizer, constituindo a partir do nascimento até a velhice, também as desilusões vêm surgindo desde o nascimento até a velhice, né? Eu me lembrei agora daquele livro magnífico do Canciper também, A Adolescência, o Fim da Ingenuidade, né? E nós temos encontrado muitos adolescentes assim tão desiludidos em alguns momentos, claro, são os que nos chegam, né? Os que estão muito melhores não vêm para nós, mas aí eles lançam mão das máquinas, dos pads, né? E eu gostaria de ouvir um pouco a vocês todos sobre essa questão, né, que está vigindo com tanta força agora com o Covid, que talvez vocês possam também nos auxiliar. Eu teria inúmeras outras questões e perguntas e desejo de conversar com vocês, mas só para dizer do meu contentamento, do calor que este encontro nos traz. Obrigada. Marisa e Mara, falem, depois eles respondem. Mara. Assina, liga o microfone. Sim. Boa noite. Eu gostaria de parabenizar vocês todos, quem organizou este simpósio lindo, maravilhoso, que a gente iniciou lá do bebê e chegando na velhice. Não tenho palavras para agradecer a vocês
e fiquei encantada, principalmente com o professor Cataldo. Ele foi meu professor, e vê-lo hoje falando com tanta magnitude o que ele disse, chegarmos na velhice, né, e com tanta propriedade e importância, né. Então, assim, eu queria colocar isso e me questionar. Nós temos acesso, que nem foi falado agora há pouco, de ter a chance de poder ter essas oportunidades com os nossos equipamentos, redes, né? E como chegar àquelas pessoas que não têm a este acesso? Como que nós poderíamos ajudá-los? Essa que seria a minha pergunta. Obrigada, E eu muito obrigada Marisa. por vocês. Doutora Marlene, eu acho que a Marisa não está conseguindo se conectar. E aí, o que eu faço? Podemos passar para o próximo. Ah, tá bom. Maria Elizabeth Pimente. Isso. Oi, Oi. tudo bem? Oi. Oi, Marlene. Deixa eu colocar aqui. Bom, eu queria cumprimentar todos os palestrantes e dizer da satisfação que eu estou de escutá-los e como é importante ter esse panorama, assim, tá, do início até o final de uma vida, né? E uma questão que me ficou, principalmente a partir das imagens que o Cataldo colocou, foi desde criança até o envelhecimento e o final da vida propriamente dita, né? Eu gostaria de escutar vocês um pouco sobre as imagens de si, né? Quando constrói essa ilusão, como é que é a questão da imagem, principalmente para adolescente, e principalmente neste momento com estes meios de, enfim, né, de controle, de liga, desliga e se vê e vê o outro, e vê o filme, e vê tudo numa imagem para as crianças pequenas. Eu observei uma criança de 1 ano e meio que ela se descobria ali, dizia nenê, nenê, e se entrasse a chamada de uma outra pessoa, ela ficava muito brava porque o nenê, ela, saía dali, desaparecia. Então, ela queria ver ela, nenê, né? Então, a questão da imagem desde pequenininha está presente, é importante para a criança, e como é essa questão, eu queria colocar em cada fase, assim. E agradecer para vocês, porque é muito lindo ver um panorama assim, a gente refletir sobre os momentos da vida. Então, agora vocês podem responder enquanto a gente vai se organizando. Posso começar. Eu posso começar. Então, já que meu nome foi citado, tipo aquele vídeo, eu vou falar. A questão, a Lucrécia, querida, muito obrigado. A questão do Covid e o idoso. Nós estamos todos na mesma tempestade, né? Há uma guerra mundial contra um bichinho que já matou 100 mil brasileiros. Agora a gente está em barcos muito diferentes, né? Nós, com as condições socioeconômicas que a gente tem, nós podemos sentar aqui no conforto da nossa casa, do nosso trabalho, e discutir, poder trocar e poder nos apoiar. Os idosos, logo que surgiu a Covid, foram considerados o principal fator de risco, né? Então, houve uma pressão em cima dos idosos, inclusive familiares, com proibições, assim, às vezes exageradas, assim. Muitas vezes, quando eu escuto no consultório, assim, me parece, às vezes, certas vinganças, assim, familiares, assim, agora tu vai ver. Te lembra que tu não me deixava sair, sua desgraçada? Agora tu que não vai sair. Exageradas.
E agora nós temos uma posição um pouquinho mais adequada. Mas, de qualquer forma, o idoso com o Covid, ele está sofrendo muito, porque ele, naturalmente, tem menos contato, tem menos relações, e essas relações estremecidas, principalmente com a questão dos netos, né, trouxe bastante... Claro que tem maneiras de se fazer, dá para levar o neto, botar distante, proteger. Hoje tem aquele plástico que permite abraçar, mas o idoso é o grupo que mais está sofrendo com essa guerra. Diferente das outras guerras mundiais, né? Quem é que morria nas guerras mundiais? Eram os adolescentes, porque eles que iam para o fronte, né? E aí eles morriam. Hoje, quem mais morre é o idoso. Uma estatística que eu vi essa semana, no município ali de Canoas, de cada 5 mortes por Covid, 4 idosos. Então, uma situação bem complicada. As ilusões, se forem, sempre se tem um pouco, né? Mas se forem muito grandes, elas vão se transformar todas em grandes desilusões. Isso é na clínica do envelhecimento, se escuta muito isso. E eu me lembrei, eu sempre me lembro da ilusão, da desilusão do nosso querido amigo, professor Romanowski. E numa supervisão ele me disse assim: Cataldo, só se desilude quem estava iludido. Então, quanto maior a ilusão, maior o baque, né? Porque o envelhecimento traz uma realidade difícil de negar. Eu acho que é isso. Quanto ao comentário da Maria Elizabeth, as imagens de si e o perigo aí de uma posição no próprio terapeuta, no próprio analista, que tem ainda núcleos narcisistas muito grandes. Porque ele, para manter essa imagem, ele pode usar os pacientes, que vão fazer o que ele já não pode mais fazer. Então, essa dupla acaba satisfazendo essas necessidades narcísicas. Esse é um conceito do King, muito interessante. Mas vamos deixar a palavra com os colegas. Quem vai falar em ou Celso? Bom, sobre a ilusão que tu destacaste muito na adolescência, de novo, no exercício da adolescência, né, Celso, e é necessário, e também nisso eu chego no que tu comentaste dentro dos vários, Cataldo. Eu tenho a impressão que não temos esse confronto, é difícil atender paciente mais idoso, porque é difícil para nós abordarmos o envelhecimento, a doença ou a morte dele, mas tem havido crescentes procuras, eu acho. Então, eu discordo, quer dizer, não é que eu possa discordar, mas assim, a minha experiência, e não é só dentro do consultório, de vida também, ou é uma coisa também muito de característica feminina, se fala muito sobre envelhecimento. Eu acho que se fala muito, que circula bastante o tema, né? Então, penso que isso também está mudando, né? Mas o fator que a dependência se instala de novo, a tendência, né, com perdas físicas e tal, a dependência tende a aumentar de novo e a vulnerabilidade de novo. Né? Então, são confrontos muito difíceis. Agora, a ilusão é fundamental, né? Como tu falaste, né, Celso? Você não vai onipotentemente se iludir que é dono do mundo, né? Também não vai nos próximos ciclos e na adolescência poder recapitular isso. Mas fato é que esse processo de vida, essa longa caminhada, adorei a imagem da estrada, né?
ela é e pode ser também um contínuo processamento. Um contínuo processamento de angústias anteriores, uma maturidade maior na vida adulta, né? Onde gradualmente também se abre mão de algumas ilusões. Por isso eu acho que o tema do envelhecimento está sendo bastante, até bastante circulado por aí. E o que mais? Tinha mais uma questão que eu... Bom, logo me lembro e entro de novo. Obrigada. Bom, eu também não concordo muito com essa visão assim, da velhice como desilusão. Assim, como... Eu acho que isso que eu estava falando, que a Ingrid estava falando, o próprio Catal está falando, quando a gente fala em ilusão e fala em paixão na adolescência, mas essa ilusão, se a gente entende a ilusão como esse processo da integração da fantasia, da imaginação com a realidade, ele ocorre a vida toda, inclusive o idoso. Inclusive o idoso pode, seja se apaixonar ou seja ter outras ilusões, porque se a gente pensa que a psicanálise é fundamentada na psicossexualidade, a psicossexualidade, a pulsão, ela é o que alimenta a imaginação, ela está presente a vida toda. Agora, o que eu acho que às vezes nós temos na psicanálise um problema com a questão da ilusão, porque, assim, rapidamente, quando Freud trata da questão da ilusão, quando ele nomeia a questão da ilusão, ele fala da ilusão como algo, um falseamento da realidade, como algo perigoso. Assim. Só que nós temos que entender que ele, quando está falando disso, ele está primeiro defendendo a psicanálise como ciência. Então, se a ilusão é a integração da fantasia com a realidade, ele está preocupado em tirar o lado da fantasia para reassegurar a psicanálise como algo da realidade. Segundo, que ainda que ele nomeie a ilusão como esse falseamento da realidade, se a gente for pensar a psicanálise que ele inventa e que ele pratica, e nós praticamos, ou seguimos, estudamos, tentamos pelo menos, ela é toda ela baseada na transferência. E o que é a transferência se não é um setting preparado com todas as condições para que se desenvolva a ilusão? Então a psicanálise toda ela é fundada no trabalho da ilusão. E quando se fala no trabalho da ilusão, claro que o que implica, isso que a Lucrécia estava lembrando, o trabalho da desilusão. Porque é diferente a desilusão que vai ficando na pessoa a capacidade de se iludir, para poder se desiludir e se iludir de novo, do que uma desilusão abrupta que inibe essa capacidade. Agora, quando o Freud também fala na questão da ilusão, talvez principalmente no futuro de uma ilusão, e talvez ficou um pouco essa marca, ele fala da questão da religião como um amparo, assim. Mas o que eu acho que se a gente lê atentamente esse trabalho do Freud, não é contra a ilusão. Não é, pelo menos, contra essa ilusão que nós estamos falando aqui, da capacidade da pessoa formar uma ilusão própria e que, com isso, vem uma capacidade de se iludir. O que eu acho que o Freud ali, ele manda tomar cuidado, digamos assim, é com se submeter a uma ilusão que vem de fora. Então, a religião vem com uma ilusão externa que não faz desenvolver a minha capacidade criativa, a minha ilusão, a minha capacidade de me iludir. E sim, vou ter que me submeter a uma ilusão de um outro. E isso não é só a religião, né? A gente tem vários exemplos, mas eu acho que a ilusão, quando o Freud fala, ele diz, cuidado, tal, mas o trabalho nosso de psicanálise que ele desenvolve todo é fundado na ilusão, e quando se fala em ilusão, sempre é a desilusão, que seria também, talvez, numa outra linguagem, que é o trabalho da castração. Ou a chegada do princípio da realidade, aí depende do referencial teórico. Obrigado. Berel, e a Kátia e a Hilda Boteiro.
Vocês se organizem aí para a gente. Alô? Alô, Beriel, estamos te ouvindo. Pode começar. Tá. Agora. Eu queria agradecer a mesa e rapidamente me remeteu a 3 ideias que eu gostaria de ouvir, o que os participantes da mesa poderiam acrescentar. Está ouvindo? Está escutando? Fale. Tá. Primeiro, dois trabalhos de Freud, um mais especificamente sobre a transitoriedade, que ele escreveu em 15, no meio da Primeira Guerra, que para mim é um dos mais belos textos do Freud, muito poético, onde é uma ode à pulsão de vida, e ele banca que a transitoriedade está junto da pulsão de vida e é uma necessidade que nós temos de encarar a vida com transitoriedade, né? Porque é muito importante aceitar a passagem do tempo. Então, juntando com uma outra ideia de um outro autor, que é o Michael Balint, que é a ideia dos novos começos, então só é possível, a pulsão de vida só é possível viver se a gente aceita a transitoriedade, a passagem do tempo, e que isso vai nos conduzir a novos começos, tanto na vida como na situação analítica, no processo analítico. E Freud, importante registrar que há 100 anos atrás, ele perdeu a filha Sophie, né, na gripe espanhola, e mesmo assim, com esse enorme trauma, ele continuou produzindo e tocando e nos deu uma série de coisas vivas, né? Então, gostaria de ouvir da mesa. Obrigado. Obrigada, Beriel. Quem vai começar? Celso? Não íamos ouvir mais algumas... Sim. Acho que tem mais gente que vai falar, não? É porque ela não tinha... A Kátia já apareceu. Liga o microfone, Kátia. Oi. Alice, então fala, agora estamos ouvindo. Oi. Bom, boa noite a todos. Eu queria cumprimentar a mesa e a Marlene comentou que o que sente mais falta é dos aplausos, né? Eu estou aqui aplaudindo muito, tá? Vocês, gostando muito de ouvi-los, né? De estar em contato com a sociedade, eu que moro aqui longe, então sempre é um prazer estar junto da sociedade. Eu queria comentar mais um pouquinho a respeito da ilusão, né? O Celso trouxe novamente ali a questão da ilusão, trazendo uma coisa que eu tenho observado nos meus pacientes, em mim mesma e também no entorno, na cultura, ligado a essa situação de pandemia, mas eu acho que entra também na questão que estamos falando sobre o envelhecimento e a morte, enfim, né? Que são essas saídas muito criativas em muitas áreas, né? Eu tenho visto não só meus pacientes, como também no entorno familiar e na cultura, essas saídas criativas, né? E o Cataldo trouxe 2 citações que eu achei muito pertinentes. Uma delas, o Quinodós, que diz: quando o ambiente externo se empobrece, internamente é preciso se enriquecer, né? E a outra que foi o Pontalis, né? Que disse que quando está trabalhando e se sentindo vivo, né, áreas de criatividade são ativadas, né? Então eu fiquei pensando e queria ouvir a mesa, né, a respeito dessa questão da área de ilusão e do espaço transicional que se cria quando a gente é bebê, quando tudo vai bem, né? E que na adolescência surge novamente, né? E foi trazida pelo Celso, né? E que na velhice, diante do empobrecimento, da desvitalização do corpo e do externo, enfim, né?
e esse processo criativo não estaria a serviço, né, da vitalidade, da vitalização, da criatividade. Porque eu tenho notado no meu entorno, em mim mesma, né, com alguma culpa, né, que muitas pessoas se sentem muito vitalizadas, lutando contra essa situação pandêmica, ameaça de morte, enfim, né? Então, é esse o comentário que eu queria fazer, e eu fiquei pensando que talvez isso estivesse ligado a essa construção que se faz quando se é bebê dessa área transicional, né? Dessa área de ilusão transicional. Tá? Então, era isso. Queria ouvir a mesma. Obrigada, Kátia. Alicia, não sei por que teu nome está de Hilda. Hilda Boteiro está aparecendo ali. Então, é Alicia Lizondo quem aparece ali. Tudo bem? Então, a gente tem que fazer essa correção para quem está escutando. Tá, ok. Prazer enorme fazer. Uma alegria enorme encontrar a vocês, Marlene, Inge, amigos de longa jornada. Eu gostaria de perguntar, ou de compartilhar com Inge, em primeiro lugar, ¿por qué será que la observación de bebés, a pesar de todo lo que nos tem trazido en términos de formación de la identidad analítica, ainda es un espacio tan resistido? ¿No? A Celso, ¿no? ¿Qué será que acontece en esta cultura postmoderna que el adolescente o el joven tanto demora para poderse independizar? No solo por las cuestiones de la sociedad, de problemas de desempleo, etcétera, etcétera, que sin duda son muy importantes, mas ¿qué es lo que acontece del otro lado, interno, que parece ser que es tan difícil crecer? ¿No? Y por el otro lado, yo acho de que Cataldo tocó para mí algo neurálgico, ¿no? Porque nós temos, yo soy de San Pablo y de Campinas, en la sociedad de San Pablo nós temos una cantidad muy grande de analistas con mucha idade, y houve una comisión da cual yo participé con filósofos, etcétera, etcétera, para tentarnos questionar qué es lo que a gente podía hacer ante esta situación. Claro que nos lidamos con estados mentais y no con idades cronológicas. Entonces, ¿cómo es que la institución puede proteger tanto ao analista quanto ao candidato? ¿No? Porque nos tínhamos a esos analistas en funciones didácticas. Y esta era una situación tremendamente preocupante. Entonces, ¿cómo poder abordar éticamente esta situación con la mayor compasión humana? Porque son nuestros colegas, han sido nuestros formadores, son nuestros docentes, y nos tenemos una enorme gratitud. Mas al mismo tiempo, afortunadamente yo estaba en análisis, es como si você estivesse fazendo algo de mal a ese colega. Porque pareceria ser que a vida é o consultório. Né? Muito obrigada. Obrigada. Agora vocês podem responder. Bom, eu posso começar? Pode. Não, eu estava procurando a Lizondo. Ela saiu daí. Tá, mas de qualquer forma, é muito interessante como é que se ligaria, né, essa resistência que existe para a observação de bebês, como para trabalho com crianças pequenas. Eu penso que é muito, Alicia, isso que eu tentei destacar da dependência, da vulnerabilidade. Então, o trabalho parece uma brincadeira, né? Parece, vai lá, olha, não interfere, não, né?
mas toda a força que ele tem da observação, da presença, da continuidade, ele é um trabalho também silencioso, talvez como é o primeiro ano de vida. A constituição, assim, primeira da mente, né? Então, isso me ocorre, nós evitamos, nós preferimos quando já é no verbal, dá menos trabalho, dá menos esse risco de envolver-se, né, na não palavra, é uma coisa difícil, né? E com isso também eu faço uma ponte, acho que a Kátia falou nisso, mas antes também tinha questões sobre a ilusão. A Beth falou, né, da criancinha que via lá. Talvez a gente também deva dar tempo ao tempo em tudo na vida. Então, assim, como nós falamos, que existe um ciclo continuado de ilusão, desilusão, e se as coisas marcham bem, elabora mais um pouquinho, a condição psíquica, pelo acúmulo de experiências, o velho é velho, é diabo de velho, e essas coisas assim, né? A experiência é muito importante, mas, de fato, nós estamos vivendo com isso que tu trouxeste, Cataldo, né? Uma sobrevida, uma sobrevivência muito longa e os processos corporais, a saúde não acompanha tanto. Então, se instala de novo a dependência. E isto eu acho que é tão doloroso de trabalhar, tão difícil, né? Então, quando a Alicia traz que isso também para os institutos, os centros de formação, são questões importantes a serem pensadas, né? Por um lado, não evitar o idoso, por outro lado, também respeitar quem entra em trabalho. Porque uma coisa é ter 15 anos de vida pela frente, outra perspectiva de, sei lá, 5 de trabalho. Eu acho que eu tenho que... 4, agora 3. Grayson, às 7 horas, eu tenho que terminar às 7 em poço? Não necessariamente, doutora. Não necessariamente. Então, vamos responder. Celso, tu quer falar? Senão eu falo. Só tem muita coisa para se falar, mas a Alicia toca numa questão importante, né, por que o adolescente não quer mais se independizar da mesma forma, o que está havendo. E o que eu acho que está havendo é que mudou, simplesmente assim. Acho que tem todas aquelas descrições, né, que é muito diferente a gente vê hoje um adolescente, se é que a gente pode chamar de adolescente ainda, de 26, 27 anos, de um 18 anos, ou de 15, no sentido dos ideais. Hoje em dia, o adolescente não tem mais o ideal, por exemplo, de sair de casa. Hoje não há um desejo de sair, mas não é que ele não queira se independizar. A independência dele se faz compartilhando com o pai, com a mãe, o almoço, vão sair domingo juntos e estão em casa. Isso não por dependência, mas já não precisa mais daquele rompimento abrupto. Eu acho que está mudando uma série, essas gerações Z, agora a iGeneration, né? Tem várias essas denominações que vêm também com essas questões dos acessos fáceis. O que eu acho que é muito difícil, às vezes, a gente aceitar que as coisas estão mudando, a gente tem uma tendência a pegar alguns padrões antigos. E geralmente os padrões que a gente viveu ou começou a formação. Mas eu acho que isso mudou muito, assim. Bom, eu acho que estão quase na hora, talvez no final faça mais alguma coisa, tem muita coisa, assim. Eu vou falar também rapidamente a questão da Alicia, né? Como proteger analista e candidatos. Essa situação do envelhecimento e quando parar é uma situação muito ampla, assim, não exclusiva dos psicanalistas. Eu me lembrei, por exemplo, nas universidades, né? As universidades tinham a aposentadoria compulsória aos 60 anos.
Passado um período, foi para 65. E agora, alguns anos atrás, foi para 70, pela própria pressão que existe, né? Até chamaram do PEC da Bengala, essa dos 70, porque estaria fazendo uma analogia, achei muito inadequado. Então, é realmente difícil, né? A Quinodós é contra essa coisa rígida, porque ela acha que há uma heterogeneidade muito grande entre os seres humanos e entre os psicanalistas, né? Pessoas que com 70 estão muito bem e pessoas que não estão tão bem. Então, ela acha que essa idade assim rígida prejudicaria quem está muito bem, que poderia continuar trabalhando. Outro dia eu estava assistindo uma partida de futebol, nos tempos que tinha torcida, e houve uma briga, porque chamaram um jogador de futebol de velho. Para o futebol, 30 anos é velho, né? E os clubes não querem, muitas vezes, contratar e tal. Eu estou trazendo esse exemplo porque eu acho que ilustra, assim, é difícil nós poder estabelecer uma idade, olha, isso aqui vai ser assim, impossível quase, né? Eu sei que as sociedades, elas se regem por algumas regras básicas para não permitir, por exemplo, que um analista com mais idade vai pegar um candidato em formação que vai levar muitos anos. Nós temos um hospital aqui em Porto Alegre, que é um hospital público federal, que os médicos, eles não podem se aposentar. Porque se eles se aposentarem, eles vão ganhar cerca de 1/4 do que eles recebem. Então, a família é uma situação terrível, assim. A família leva esse idoso para bater o ponto lá, né? Então, vocês vejam que essas situações de gerações são situações bem complicadas, né? Era isso. Bem, gente, infelizmente eu estou... Quer falar, Celso? Não. Ah, tu fizeste algum movimento assim. Bom, eu teria mais gente para fazer perguntas, mas infelizmente nós estamos com o tempo já estourado aqui, então a gente não pode continuar, temos que ter limite, não é? E então eu queria encerrar essa... Primeiro eu quero que vocês da mesa digam alguma coisa antes de eu encerrar. É isso. Da minha parte, eu quero agradecer muito essa oportunidade aqui de estar com vocês e estar com essas pessoas todas virtualmente. Para mim foi uma honra poder participar. Muito obrigado a todos aí. Bom, eu também queria agradecer o convite, a participação, foi honra e foi muito gostoso assim, estar com todos. E é uma pena, né, que a gente começa a conversar assim, já sempre termina. Mas foi muito bom. Muito obrigado aos parceiros e a todos. Da minha parte também, muito obrigada pela oportunidade, por esse encontro aqui na mesa, tantas questões, como tu disseste, Celso, que agora a gente, né, continuaria conversando, mas é assim também no ciclo da vida, que essa mesa, isso tudo começa e termina em casa. Tá? Nós temos um início, meio e fim. Muito bem colocado. Então, eu quero agradecer novamente a todos que programaram essa maravilhosa atividade e agradecer a presença de todos, que a gente não está vendo, mas sabe que estão aí. Agradecer aos colegas que nos brindaram com essa participação excelente. E é uma pena que a gente não consiga continuar conversando por causa do tempo. Mas eu quero convidar todos para amanhã, que haverá de novo nossos encontros com mesas e provavelmente vai ser um belo trabalho também. Boa noite, obrigada a todos. Boa noite. Boa noite. Boa noite, boa noite.